A paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã. Hoje quero falar sobre um assunto importantíssimo para todos que acreditam e também para aqueles que não acreditam na existência de Deus. Meu querido irmão e minha querida irmã, que alegria ter você aqui comigo no canal Demais. Este é o canal de comunicação do pastor Donizete Diniz, e quero começar este momento profetizando bênçãos e vitórias sobre a sua vida e a sua família. Hoje vamos falar sobre esse tema tão polêmico. Deus nos dá provas de sua existência e seu poder de muitas formas diferentes. Nos momentos de dúvida e confusão, essas provas ajudam a manter a fé. Muitos são os questionamentos e alguns incrédulos questionam: é verdade que existe um ser superior? Ou a humanidade apenas o inventou para não ficar sem explicação sobre sua existência? Mas antes da mensagem de hoje, antes de qualquer colocação, gostaria de ler uma pequena passagem que se encontra na Bíblia Sagrada, no livro de Romanos capítulo 1 e versículo 20. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Na maioria das faculdades e universidades, muitos estudantes que começam a acreditar em Deus acabam negando sua existência. Eles não estão preparados para contestar a enxurrada de argumentos dos livros e das aulas ministradas por professores ateus e agnósticos. Ironicamente, à medida que a descoberta científica progrediu, a evidência da existência de Deus ficou mais forte ao invés de mais fraca, embora a maioria da mídia e das instituições educacionais não admitam isso prontamente. Não podemos provar a existência de Deus em um laboratório. Um ser transcendente não pode ser compreendido pela ciência. Alguém disse: para compreender um gênio, somente um gênio. Para compreender a Deus, somente um Deus. Devemos aceitá-lo pela fé e pelas evidências que temos. Nosso mundo é espantoso. Mesmo quando tudo parece caótico, toda matéria age e interage de acordo com regras complexas. Na natureza tudo tem seu lugar. Cada criatura é extremamente detalhada e existem milhões de criaturas vivas. O mundo é demasiado complexo e funciona demasiado bem para ser apenas obra do acaso. Somente um grande artista poderia ter criado um mundo tão elaborado. Tudo que você vê, ouve e sente prova que Deus existe. Além da natureza nos convidar a contemplar a Deus nas obras criadas, as estrelas também o fazem. O estudo da astronomia nos auxilia nessa investigação. Em Isaías capítulo 40 versículos 18 e 26, Deus faz estas perguntas a todos os ateus, que apesar das evidências, não querem crer. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontariam com ele? Levantai os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Ele continua: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Isaías capítulo 46 e versículo 9. Não existe nenhum outro livro como a Bíblia. 66 livros, escritos ao longo de mais de 1500 anos, em vários estilos diferentes, por todo tipo de pessoas, que viveram em circunstâncias muito diferentes. E todos com a mesma mensagem. Quanto mais você descobre sobre a Bíblia, mais você vai se surpreender. Isso é porque, na verdade, a Bíblia foi inspirada por um único autor. Falamos sobre as estrelas. Vamos discorrer um pouco mais sobre elas. Vejamos o que elas nos mostram sobre a existência de Deus. Cada estrela, para manter-se em ignição e fornecer o calor e a energia sem os quais a vida seria impossível, gasta dezenas de toneladas de sua própria massa em cada segundo. Isso é lógico no sentido de que tudo que queima consome combustível. A única exceção que conhecemos é o milagre da sarça ardente que só Deus é capaz de realizar. De acordo com análises feitas por astrônomos e cientistas, se as estrelas consomem energia de si mesmas, elas não são eternas, pois a quantidade de massa que elas consomem, a sua própria massa, para entendimento lembre-se do Sol, esse consumo de massa, faria com que elas durassem apenas 200 ou 300 anos. Além de nos mostrar que as estrelas não são eternas, foram criadas, essa evidência nos mostra que alguém está fornecendo esta massa para as estrelas consumirem, pois se isto não acontecesse, elas não mais existiriam, pois elas consomem massa de si mesmas. E esse alguém quem é? Esse alguém é Deus. Veja o quanto as estrelas nos falam sobre Deus. Como disse o grande astrônomo William Herschel, louco é o astrônomo que não crê em Deus. Há pouco mais de 50 anos, em 1973, o cosmólogo Brandon Carter descobriu que as constantes ou leis independentes da física têm uma característica extremamente incomum, que são precisamente os valores necessários para estabelecer e manter um universo capaz de gerar vida. Essa é outra grande prova, praticamente incontestável, de um universo que foi cuidadosamente projetado. Os cientistas descobriram cerca de 30 constantes ou leis da física que governam o universo.
todas elas sem relação umas com as outras, e ainda assim, ajustadas em proporções incríveis para tornar possível a existência de vida. Essas evidências apontam para alguém passando muito tempo ajustando todas essas leis para que funcionassem harmonicamente. Notadamente, a Bíblia revelou essa verdade muito antes de qualquer cientista descobrir esses fatos. Como declara Jeremias capítulo 33, versículo 25, diz: Mas eu, o Senhor, digo que fiz leis para o dia, e, à noite leis que controlam a terra, e, o céu. Deus não se limitou a falar conosco através da natureza e de textos escritos. Ele veio ao mundo e andou entre nós. Em Jesus encontramos a maior razão para crer na existência de Deus. Em tudo que Jesus disse e fez, ele mostrou o poder e a sabedoria de Deus. Através de Jesus, você pode conhecer a Deus pessoalmente e comprovar que ele é real e lhe ama. Essa é a maior das provas acerca da existência de Deus. Além da Bíblia, a história e a arqueologia comprovam que Jesus existiu. Enquanto ele esteve na Terra, realizou muitos milagres, inclusive ressuscitou mortos. Pergunto, pelo poder de quem ele fez isso? A única explicação é aquela dada por ele mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. João capítulo 10, versículo 25. Sendo que Cristo passou por nosso mundo, devemos acreditar nele quando afirma existir Deus. Nos últimos 60 anos, os biólogos descobriram que a vida começou com uma enorme quantidade de informações precisas já embutidas na célula. O genoma humano é uma molécula com aproximadamente 3 bilhões de caracteres genéticos, todos precisamente ordenados para entregar instruções à célula. Além disso, os cientistas nunca encontraram qualquer matéria inorgânica que pudesse criar um sistema codificado de informações e o mecanismo para interpretá-lo. Até as células mais primitivas dos seres humanos têm o mesmo sistema operacional básico de complexidade extraordinária, com códigos, transmissores e receptores trabalhando em conjunto. Além disso, o quebra-cabeça da origem da vida incide em uma famosa questão filosófica: o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Nesse caso, para que a vida ocorra, você precisa tanto do código genético completo quanto das proteínas, as partes do mecanismo, para ler o código e produzir novas proteínas. Sem o código, não se pode produzir proteínas. E sem proteínas, não se pode processar o código. Então, como os dois poderiam ter surgido ao mesmo tempo? O homem é subjugado, durante toda a sua existência, a uma espécie de conflito, que não para de inquietar-lhe a razão e angustiar-lhe a alma. Edgar Mitchell, a respeito de todos os astronautas, quando terminou em dezembro de 1972 o programa Apollo, disse: Creio que a maioria de nós teve uma profunda experiência religiosa. O astronauta Irving, comentando sua viagem à Lua, disse que suas vivências espirituais foram opressivamente fortes. O astronauta Neil Armstrong disse: Nós confirmamos a existência de Deus. Lá em acima, ele se torna evidente, se é que não fosse já evidente aqui embaixo. Em pleno século da campanha ateísta, contra todos os ateus dizia um grande conhecedor dos homens, o 18º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, de 1809 a 1865, disse: Acho impossível que alguém, contemplando o céu, possa afirmar sinceramente que não existe o Criador. Todos eles afirmam a existência de Deus, e muitos discordam que Deus criou, cuida do mundo, os animais que vivem no planeta Terra e de todos os homens que creem nele e obedecem seus mandamentos. Se essa palavra foi importante para você, inscreva-se no canal Demais, deixe o seu like, comente aqui embaixo e compartilhe essa mensagem com outras pessoas que estão com dúvidas, para que também sejam tocadas por ela. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, querendo Deus. Se Deus falou contigo e você gostou desta mensagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Que Deus te abençoe.